E aí, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, esse não é um assunto tão legal de compartilhar, mas eu acho que é um assunto muito importante, até para que as pessoas que pretendem vir para o Canadá entendam um pouquinho de qual que é a realidade hoje. Até porque se a gente for comparar, né, de como que era o Canadá quando a gente chegou aqui há 8 anos atrás, lá em 2016, muita coisa mudou. E esse aspecto, né, de segurança, de roubo, que era uma coisa que a gente ouvia assim falar em casos muito isolados, né? Era um caso aqui, um caso ali. Hoje é uma coisa mais frequente, infelizmente. Então eu acho importante sim falar sobre isso, contar o que aconteceu com a gente. E não só apenas de mostrar um pouquinho dessa realidade, mas também falar um pouquinho de toda a burocracia que foi, né? Como que foi, como é que a gente teve que lidar, como que é o processo, o seguro pagou, não pagou, quanto que o seguro pagou. Eu até trouxe meu computador aqui com uma colinha, né, porque é tanta informação e os números também, pra me passar bem certinho pra vocês, como que foi toda a timeline, quanto tempo que levou cada coisa, até porque no nosso caso, a gente teve que acionar 2 seguros, né, não apenas o seguro do carro, mas também o seguro da casa, porque dentro do carro que nos roubaram, né, em janeiro desse ano, tinha muitas ferramentas e itens pessoais, né, muito mais ferramentas, na verdade, então assim, eles roubaram o carro com todas as ferramentas de trabalho, que foi um prejuízo bem grande. Só que daí o que acontece? Quando tu vai acionar o seguro do carro, o seguro só cobre o carro. E os itens pessoais, ele é coberto pelo seguro da casa. Então foram 2 processos diferentes, lidando com 2 pessoas diferentes, né? Tempos de processamento diferentes também. Então é legal falar sobre isso, porque eu, quando fui acionar o seguro, eu não sabia que isso, né, acontecia, assim, que eram feitos de formas separadas. Mesmo sendo a mesma companhia, quando eu fui fazer o seguro do carro, eu fiz o seguro da casa junto. Então era tudo junto, era a mesma pessoa que me atendeu, mas quando a gente foi acionar, teria que ser em processos diferentes. Então eu trouxe toda uma timeline aqui pra vocês, os valores, quanto que o seguro pagou, quanto que a gente ainda ficou devendo do financiamento do carro, né? Como que foi todo o processo, enfim, trouxe todas as informações aqui e conforme, né, o vídeo eu vou explicando pra vocês como que foi tudo. Então bora lá, né, sem enrolação. Então, no dia 8 de janeiro deste ano, numa segunda-feira, a gente acordou e simplesmente o nosso carro já não estava mais lá onde ele deveria estar. E uma coisa que um detalhe que é importante falar é que o carro não estava dentro da garagem, ele estava na frente da garagem, né, na rua, na parte da rua. O que é muito comum aqui no Canadá, porque a maioria das pessoas não usam a garagem para guardar o carro, e sim para guardar, né, bagunça, outras coisas. Mas no nosso caso, a gente estava guardando o carro na garagem, até porque a gente já tinha ouvido falar sobre essa questão dos roubos, né, que tava sendo uma coisa mais frequente. Eu comecei a ouvir mais sobre isso no final do ano passado, então assim, a gente já tava tendo um certo cuidado, a gente já tinha colocado as câmeras, né, na outra casa que a gente morava, a gente tinha instalado as câmeras para ter, assim, um controle maior, até porque aqui as casas não tem portão, né, não tem grade, não tem nada, então essa pessoa fica com acesso à tua casa diretamente. Então a gente já tava tendo esse cuidado e a gente também sempre colocava o carro na garagem. Mas nesse bendito dia, a gente, né, era de um domingo para uma segunda. Então domingo a gente sempre fica naquela, né, tem que dormir cedo, que não sei o que amanhã tem que acordar, e a gente, né, quer fazer 300 mil coisas. E no fim a gente foi dormir e esqueceu de guardar o carro na garagem, o carro ficou na rua. Então, né, quando a gente acordou, o carro já não estava mais lá, a gente levou um susto, assim. Isso aqui, como a gente tinha as câmeras, a gente foi vendo as câmeras, e exatamente às 2h33 da manhã, a gente viu lá que eles tinham levado o carro com a maior facilidade do mundo, assim, que chega até a ser estranho. Eu vou ver se eu coloco o vídeo aqui pra vocês. Eles pegaram, levaram o carro sem quebrar vidro, sem nada. Eles simplesmente entraram no carro como se eles tivessem a chave mesmo e saíram. No vídeo até, uma das câmeras só pegou o do lado do passageiro, que eu vou botar aqui pra vocês. O outro lado da câmera não pegou a pessoa entrando, então dá pra ver que foram 2 pessoas, né, porque entrou uma pessoa pelo passageiro e uma outra pelo motorista, e eles não fizeram nada com o carro, eles simplesmente entraram. A pessoa até mostra o cara, eu acho que é um cara que mostra no vídeo que ele tava com capuz, não dá pra identificar muito bem. Ele tava com uma sacolinha, assim, né, ele entrou no carro com uma sacola. E a polícia até nos explicou depois, quando a gente mostrou a filmagem pra polícia, que aquilo ali é como se fosse um equipamento que ele tira, que ele meio que clona a tua chave, né? Ele pega o sinal da tua chave do carro e clona e consegue usar numa chave comum, assim. Eles pegam, não sei como que eles fazem isso, mas eles clonam um sinal e conseguem ligar o teu carro como se tivessem a chave.
Até depois eles acabaram achando o carro, né? Depois de todo um processo, depois de alguns dias, que eu vou explicar pra vocês daqui a pouco, mas a gente encontrou dentro do carro, tinha a chave que eles usaram, né? Que eles clonaram o sinal, tava dentro do carro quando a gente encontrou. É uma chave super comum, assim, é uma chave padrão, né? Que eles usam pra roubar o sinal das outras chaves pra conseguir roubar os carros. Então, é muito comum eles fazerem isso aqui. Mas tem carros que eles acabam quebrando, tem gente que coloca, no nosso caso a gente não tinha colocado, né, mas teve uma conhecida minha que também passou por isso, que ela tinha colocado aquelas travas na direção e eles quebraram a direção, né, cortaram a direção pra conseguir tirar a trava. Tem gente que bota a trava no pneu e mesmo se eles conseguem tirar, então assim, é de tudo, sabe? Até agora eu não ouvi falar nada sobre assalto, né? Deles pararem a pessoa com, né? Fazer a pessoa ali usando arma, essas coisas pra roubar o carro. Então o que acontece normalmente é que eles estão roubando os carros que estão na frente das casas das pessoas, né? Isso é o que mais tá acontecendo e até onde eu sei, até onde eu tô acompanhando, são carros mais específicos. Não é assim qualquer carro que eles estão roubando, são realmente carros, caminhonetes de modelos específicos, de marcas específicas. E o que acontece é que eles colocam esses carros em containers e esses carros são enviados, né, por navio, assim, para outros países. Inclusive, eu vi vários casos que as pessoas colocaram GPS, aquelas AirTag, né, dentro do carro e conseguiram acompanhar o carro indo Teve uma pessoa que eu até vi uma reportagem que ela acompanhou o trajeto do carro dela indo até Dubai, só pra vocês terem uma noção. Então são vários locais que eles estão enviando os carros. Isso é uma coisa grande, não é uma coisa assim, sabe? Não é roubo pequeno. Isso é uma coisa muito grande que envolve muita gente. Eu não vou ficar falando muita coisa aqui porque eu também não quero dizer nada que eu não tenha certeza, mas é uma coisa grande, sabe? Quando aconteceu isso com a gente, a polícia não fez muita coisa, não fez questão de fazer muita coisa, eles não dão muita bola, eles simplesmente falam, olha, o seguro fala com o seguro vai cobrir e é isso, sabe? Então assim, eu não sei até como que tá essa questão, sabe? Eu não quero ficar aqui jogando muito palpite, mas envolve muita gente. Então assim, todas as pessoas que eu conheci que tiveram os carros roubados, foi a mesma coisa, a polícia não foi atrás, mesmo com os AirTags, né, a polícia via, a pessoa falava, olha, tá, o carro, eu sei onde o carro tá, eles não iam atrás, então eu vi muita gente que botou um monte de AirTag dentro do carro e não adiantou em nada, e mesmo pessoas que colocaram os AirTags, os bandidos conseguiam tirar os AirTags de dentro do carro, não sei como é que eles encontram, e conseguiam tirar, e a pessoa não conseguia mais ter o acesso, né, aonde que tava o carro, enfim. Tem vários casos, né? Mas deixa eu explicar pra vocês então como que foi o nosso caso, né? Como tudo aconteceu. Então, a gente, né, eles roubaram o nosso carro no dia 8 de manhã cedinho. Logo depois a gente já ligou pra polícia e eles nos falaram que um oficial ia entrar em contato com a gente pra explicar o que a gente teria que fazer depois. A gente ficou aguardando e logo depois eu já liguei pro seguro, né? Pra acionar o seguro falando que tinham roubado o carro e já expliquei a questão das ferramentas também, que estavam com todas as ferramentas, né? Estavam dentro do carro e alguns itens pessoais também, e nesse momento que eles me explicaram que teriam que ser 2 seguros diferentes, né, com pessoas diferentes lidando e tudo mais, e eles iam, essa pessoa, liguei para uma central do seguro, né, e eles me encaminharam, falaram que eles iam me mandar, né, uma pessoa ia entrar em contato comigo, uma pessoa pro seguro do carro e uma pessoa pro seguro da casa, iria entrar em contato comigo nos próximos dias para conseguir ver o que eu tinha que mandar de documentação e fazer todo o processo. E assim foi. O seguro do carro foi, assim, muito tranquilo. Graças a Deus, eu tive a pessoa que me atendeu, foi, assim, a Amanda, até lembro o nome dela, porque ela foi tão querida. Eu até mandei um texto pra ela depois, né, agradecendo, porque ela foi, assim, ela tentou facilitar de todas as formas, sabe? Foi, assim, sensacional o atendimento dela. Então ela me mandou tudo que eu precisava. No mesmo dia, já no final do dia, ela já me mandou um e-mail falando que ela ia ser a minha responsável, né, pelo seguro do carro e tudo. Me mandou os documentos que ela precisava. Eu já mandei pra ela no mesmo dia. E assim, tudo foi muito rápido, assim, né, com ela. O que acontece é que com o carro, ela me explicou que eles teriam que esperar 15 dias para ver se o carro seria encontrado. Se o carro fosse encontrado, eles apenas iriam, né, arrumar, que se tivesse acontecido alguma coisa, algum estrago com o carro, eu teria que pagar aquele valor que a gente paga quando a gente abre, quando a gente aciona o seguro, né, que no nosso caso era $1.000, então a gente teria que pagar isso, eles iriam arrumar o que tivesse que arrumar no carro e o carro, né, voltaria pra gente. Se o carro não fosse encontrado dentro desses mais ou menos 15 dias, eles iam dar o carro como perda total e daí eles iriam fazer uma avaliação do valor do carro, de quanto que a gente devia, porque nosso carro estava financiado, então quanto que a gente já tinha pago, quanto que a gente precisava pagar ainda, quanto que o carro valia.
E até isso é uma coisa importante de falar, porque essa avaliação é feita, assim, eu até hoje não consegui encontrar nenhuma informação muito relevante em relação a isso, porque no Brasil a gente tem aquela tabela, né, que mostra o valor que o carro vale hoje e tudo mais, que é uma coisa meio padronizada. E aqui, até onde eu sei, inclusive se alguém souber de mais informações, pode deixar aqui nos comentários, mas até onde eu sei, o que eu entendi que ela me explicou, é que aqui essa avaliação é feita pelo seguro e assim, acaba variando muito de seguro para seguro. Então, cada seguro eles analisam uma coisa diferente. Então, assim, não existe um padrão, sabe? Foi isso que eu fiquei sabendo. E até conversando com outras pessoas também que passaram por coisas parecidas. Também, cada pessoa teve aconteceu de uma forma muito diferente, sabe? Eles avaliaram de formas diferentes. Enfim, então assim, isso que a gente teve que esperar foi o que levou mais tempo, no caso do seguro do carro, foi essa questão de esperar o tempo, né, pra ver se eles iriam encontrar o carro. Mas, né, daí a gente teve que esperar esses 15 dias. Durante esse tempo, como a gente tava sem carro, eles nos deram um carro, né? Um carro reserva pra gente conseguir ficar usando enquanto isso. Era um carro no mesmo padrão, assim, não um carro igual que a gente tinha, mas era uma caminhonete também, até porque o Gui precisava de um carro grande pra conseguir carregar as ferramentas. No outro dia, o Gui já teve que sair pra comprar todas as ferramentas de novo. E a gente não tinha recebido do seguro ainda, né? Da casa. A gente nem sabia se eles iriam pagar, quanto eles iriam pagar, né? Até porque tinha ferramentas lá que a gente tinha comprado ano passado, mas tinha ferramentas que a gente tinha comprado há muitos anos atrás. Então, assim, eu não sabia como que seria isso. E, no caso, a gente sempre acaba perdendo, né? Nunca ganha, né? Mas, enfim. Então, assim, a gente, né, ficou com esse carro alugado por esses 15 dias. Quando completou os 15 dias, ela me mandou mensagem assim, olha, a gente não encontrou o carro até agora, então a gente vai começar a dar andamento no processo pra fazer, né, a avaliação e enviar o cheque pra vocês. E daí no dia 25 de janeiro, foi quando ela me mandou um documento falando, olha, realmente o carro não foi encontrado até hoje, me mandou um documento, né, dizendo que o carro tinha dado perda total, a gente tinha que assinar esse documento e dava meio que caso o carro fosse encontrado no futuro, esse carro já pertenceria ao seguro, né? Porque até então ele não tinha sido encontrado. Então a gente assinou esse documento e no mesmo dia ela me falou que eles já iriam emitir o cheque com o valor, né, que eles tinham avaliado lá pra gente conseguir comprar outro carro, aliás, quitar o carro, né, e comprar um outro carro. E daí, pra minha surpresa, eu achei que eles iriam avaliar o carro em bem menos, né? Até porque eu conversei com outras pessoas e todo mundo me falou que foram raros as pessoas que me falaram que eles pagaram o valor que realmente deviam, ou se não um pouquinho a mais. Teve até um caso que uma seguidora que me mandou no Instagram, falando que quando eles compraram o carro valia tanto, quando aconteceu isso, eles roubaram, o carro tava valendo mais do que quando eles compraram, eles ainda ganharam $7.000. Foi o único caso que eu ouvi sobre isso. A maioria, as pessoas acabam perdendo, né? Até porque quando a gente vai comprar um carro, tem os juros, então a gente sempre acaba pagando mais do que o carro vale. É igual no Brasil, aqui é igual. O que acontece é que aqui os juros para te comprar um carro é muito menor. Eu acho que a gente pagava, eu não lembro se era 0,99 ao ano ou acho que era 1,99 ao ano os juros, né, do carro. Então assim, é muito menor do que no Brasil, mas ainda tem uns jurinhos ali. Então eu achei que eles não iriam nos pagar o valor que realmente a gente ainda devia, né, do financiamento, mas para nossa sorte eles pagaram quase ali. Então eles avaliaram o carro em 69 mil e a gente devia 70 mil e pouquinho, assim. Mas é como teria que descontar os $1.000, né, que seria de situacionar o seguro. Então eles nos mandaram $68 mil e a gente teve que pagar quase $2.000 de diferença do que a gente devia. E até deu esse valor de quase 2 mil, porque deu a coincidência de quando a gente foi pagar no banco lá, né, pra quitar o carro, tinha uma parcela, que aqui a gente paga o carro bi-weekly, né, a cada 2 semanas. Nem todo mundo faz isso, mas normalmente é assim que acontece, porque eu não sei porquê também, mas quando tu vai financiar, se tu pode escolher se tu quer pagar por semana, a cada 2 semanas, ou por mês, uma vez por mês. E normalmente a cada 2 semanas o valor fica menor. Nunca entendi isso, mas é assim que funciona. Então ficou que meio que faltava uma parcela, né, que deu bem coincidência de ser no dia que a gente foi pagar, e mais o restante do financiamento. Então a gente teve que pagar em torno de $2.000, tirar do nosso bolso, né, pra conseguir pagar, pra quitar o carro. E daí no mesmo dia a gente já foi lá e já comprou outro carro. Então a gente assinou esse documento no dia 25 de janeiro, e no dia 31 a gente já recebeu o cheque, já foi no banco. Mas o que acontece? Dentro desse período, no dia 26, um dia depois da gente assinar os documentos que o carro tirado perda total, né?
E eles já tinham emitido o cheque. No dia 26, no outro dia, a polícia nos liga que encontraram o nosso carro. E daí a gente teve que ir lá, né, pra ver se como é que... pra liberar o carro, né? Então, até, quando a polícia me ligou, eu liguei pro seguro e falei, olha, eles acharam nosso carro, eu não sabia, eu até achei que eles poderiam, né, voltar atrás. Ah, não, agora vocês vão ficar com o carro. Mas não, como a gente já tinha assinado os documentos, né, de perda total, e eles também já tinham emitido o cheque pra gente, eles já não iam voltar atrás. E agora, como eles encontraram o carro ficava em posse do seguro. Então, a gente teve que ir lá na polícia pra conseguir liberar o carro, só que quando a gente chegou lá, isso também foi uma parte bem chatinha. Quando a gente chegou lá na polícia... na estação lá, eles falaram que eles não encontraram o carro. Daí a gente ficou horas lá esperando eles descobrirem que o carro tinha ido pra uma garagem. E daí a gente tinha que ir até essa garagem, mas daí já era noite, a gente teve que ir no outro dia. Isso assim, que era em outra cidade que o carro foi encontrado, se eu não me engano foi em Brampton. Daí a gente foi pra uma outra cidade pra conseguir, o carro tinha ido pra essa garagem. Assim, foi uma burocracia. E daí quando a gente chegou nessa garagem, né, que o carro tava no outro dia, a gente falou, né, o que tinha acontecido e tudo mais. E eles falaram, não, eles falaram que a gente tinha que ter recebido um documento da polícia falando que, dando pra... Como é que se fala isso em português? Release, pra liberar o carro. Sempre vem assim umas palavras, né? Que me fogem em português. Então a gente tinha que liberar o carro. E eu falei pra eles, a polícia não nos deu nada assim, né? Tipo, eles simplesmente falaram que a gente tinha que ir no endereço tal pra liberar o carro. E daí a gente teve que voltar lá na polícia de novo pra conseguir pegar esse documento. A gente chegou lá, eles nem sabiam direito. Aí, olha, eu fiquei assim, falei como é que não sabe o processo, né? Mas enfim, a gente teve que ir lá, daí a gente falou, olha, tem que ser o documento tal pra conseguir liberar, não sei o quê. Daí eles fizeram um documento lá, à mão mesmo, falando da polícia, né, só com o símbolo da polícia e com carimbo, falando que eles estavam nos autorizando a liberar o carro realmente era nosso e tal. A gente foi com esse documento lá na garagem, e daí sim eles conseguiram liberar o carro. E daí lá, quando a gente chegou lá, a gente teve que assinar um outro termo liberando o carro pro seguro buscar o carro, porque o carro tava no nosso nome, né? Todos os documentos estavam no nosso nome. Então, como o carro já não era mais nosso, a gente teve que liberar o carro pro seguro. Então a gente até conseguiu ir lá pra ver o carro, né? Até porque se tivesse algum item pessoal a gente poderia pegar de dentro do carro. E também o que acontece é que o nosso carro, a gente tinha colocado uma cover, uma capa, né? Assim, o Gui tinha mandado fazer, ele pagou mais de $2.000, acho que foi uns $3.000 pra fazer essa capa. Que é meio que como se fosse eu vou botar uma foto aqui pra vocês, mas é como se fosse uma continuação do carro, assim, pra ficar um quadradão dentro, sabe? Conseguir guardar as ferramentas. Eu não sei explicar como é que se fala isso em português, mas é uma cover mesmo, não é uma capa, assim. Que ele tinha mandado fazer, com janela, com LED dentro, tudo. Então, assim, o seguro falou que se a gente quisesse, a gente poderia pegar essa capa de volta pra vender ou pra usar em outro carro, porque isso não fazia parte do carro, né? Isso era um acessório do carro. Então, a gente foi lá com esse intuito de conseguir pegar essa capa, mas era super pesada, a gente tinha que ir lá com ferramenta e tudo mais. Então, quando a gente foi lá liberar o carro, isso foi numa sexta, a gente foi lá no sábado pra liberar o carro, depois de já ter ido na polícia 2 vezes, enfim, né? A gente chegou lá pra liberar, daí não tinha nada no carro, eles levaram tudo que tinha, não sobrou nada, literalmente nada. A gente até encontrou, como eu falei pra vocês no início do vídeo, a gente encontrou a chave que eles usaram, né, pra clonar o sinal. E daí a gente até falou pro pessoal lá da garagem que a gente ia tirar a capa, né? E eles falaram que não dava pra gente tirar, não sei o que tinha que ser. Eles teriam que tirar e só nos entregar. E assim foi. E daí a gente teve que pagar $65 pra eles tirarem a capa, sendo que era só desconectar assim, né? Eles que tinham que tirar e daí iriam nos entregar. Daí isso levou mais uma semana pra eles conseguirem fazer isso. A gente teve que pagar isso lá pra garagem pra gente conseguir lá pegar a capa. Depois a gente já foi lá outro dia, uma semana depois, pra pegar a capa e trazer pra casa. E depois a gente acabou vendendo ela, né? Particular mesmo. Até porque o carro que a gente comprou era outro modelo e a gente não ia conseguir usar. E o carro, quando a gente foi fazer, eu vou ver se eu encontro alguma foto pra postar aqui pra vocês, o carro tava assim, intacto, eles não estragaram nada, tinha alguns arranhões assim, mas nada, sabe, tava inteirinho assim o carro. Mas enfim, daí a gente liberou pro seguro e ficou tudo certo, o seguro do carro ficou resolvido. E agora o seguro da casa, né, que seriam para cobrir as ferramentas que estavam dentro do carro. Então eu abri no mesmo dia, né, no dia 8 mesmo, eu já abri o seguro também, acionei o seguro da casa
Demorou para eles entrarem em contato comigo, eu fiquei tentando ligar várias vezes. Depois de umas 2, 3 semanas que eles foram entrar em contato comigo para conseguir me falar os documentos que eu tinha que mandar. Daí eles mandaram lá que eu tinha que mandar todas as notas fiscais de todos os itens que tinham sido roubados. Me mandaram uma tabela também que eu tinha que preencher, não apenas mandar as notas fiscais, mas preencher toda uma tabela enorme, que eu passei assim, o dia inteiro preenchendo. Tinha que botar cada item, o nome de cada item, a marca, o modelo, aonde eu tinha comprado, a data que eu comprei, o tempo de uso, que mais que eu tinha colocado, que eu coloquei aqui? Foi isso, a marca, o modelo, data de compra, o valor, local de compra e o tempo de uso. Tive que preencher tudo isso. E assim, as notas tinha itens que era assim, eu tinha comprado 1 ano atrás, mas tinha coisa que eu tinha comprado 2, 3 anos atrás. E aqui, quando a gente fecha cada ano, eu guardo todas as notas, né? De ferramentas, de coisa que a gente comprou, e guardo nas caixas. Eu tive que tirar todas as caixas pra fora lá do Base, abrir todas as caixas, procurar todas as notas fiscais. Foi assim, a gente passou um final de semana inteiro pra fazer isso e depois mais um dia inteiro pra me preencher essa bendita tabela, que era enorme, né? Mas enfim, a gente conseguiu encontrar tudo. É claro que teve coisas pequenas que a gente nem lembrava, né, que estavam dentro do carro, ferramentas menores, sabe? Porque a gente foi meio que tentando lembrar, né? O Gui foi fazendo uma lista de tudo que ele lembrava que tinha. E a gente foi procurando as notas de acordo com das ferramentas da lista que a gente tinha feito. E depois a gente foi lembrando, nossa, faltou isso, nossa, faltou aquilo, né? Mas tudo que era, assim, coisas mais caras e maiores, a gente acabou conseguindo lembrar. E daí a gente fez essa tabelinha. Eu peguei todas as notas, e daí como tinha na nota, tinha vários itens às vezes, né, eu tive que grifar o item que a gente estava colocando, botei número, né, em todas as notas para conseguir tirar, escanear, e eles conseguiam entender, eu tinha que botar tipo, a nota tal, número tal, referente ao item, né, tal. Então eu tive que fazer isso para tudo, numerar todas as notas fiscais, escanear tudo, depois colocar tudo na tabela. Daí mandei para eles, e isso aí já levou alguns bons dias aí, né? Eles foram só finalizar o meu processo do seguro da casa no dia 15 de... Cadê? No dia 15 de março. Foram quase 2 meses aí para eles conseguirem, né, avaliar todos os itens. Foram 49 itens, deu um total de quase 11 mil, deu 9.988, quase 11 mil dólares de ferramentas, né? Tudo que a gente mandou para eles. E daí, quando eles me mandaram, lá no dia 15, eles nos deram 2 opções. A primeira opção, né, seria a gente comprar todas as ferramentas de novo, exatamente as ferramentas que a gente mandou para eles, as notas, comprar exatamente a mesma ferramenta, e eles iriam pagar por tudo. Se passasse um pouquinho, eles iriam cobrir também, e eles iriam nos adiantar um valor de 7.918,29 para a gente comprar as ferramentas. E a gente tinha 1 ano para comprar tudo, mandar todas as notas fiscais, né? Fazer toda a comprovação ali para eles. E se faltasse, eles iriam cobrir esse valor. E a segunda opção, eles iriam nos dar um cheque de 9.443 e a gente poderia comprar o que a gente quisesse. Não precisaria mandar nenhuma nota fiscal para eles, nenhum tipo de comprovante, nada. Eles simplesmente nos dariam esse dinheiro e a gente faria o que a gente quisesse com ele. Então, no nosso caso, a gente acabou optando pela segunda opção, né, de pegar o valor e não ter que mandar nada para eles, até porque tinha muitas ferramentas que o Guilherme nem ia querer comprar mais, ou que ele iria comprar de uma outra marca, sabe? Então, assim, ele falou, não sei se faz sentido a gente comprar exatamente tudo igual, porque tem coisa que até porque ele já tinha comprado algumas coisas também, até se tudo isso acontecer, ele teve que comprar todas as ferramentas de novo, né? Então a gente acabou optando pela segunda opção de pegar esse valor e comprar tudo que a gente precisasse de ferramentas novamente. Então a gente acabou optando por isso, né? Deu uma diferença aí de 1.000 e pouco, assim, do que a gente tinha, né, mandado, porque eles nos mandaram, e foi o que a gente teve que arcar ainda do nosso bolso, né? Mas eu até achei que eles iriam avaliar bem menos também as ferramentas, porque tinha coisa que a gente tinha comprado, tipo, 3, 4 anos atrás, e eu achei que eles iam pagar quase nada, porque, tipo, desvalorizou muito, ainda mais ferramenta que desgasta demais. Mas, assim, até que foi um valor ok, assim, né, pra comprovação. Se a gente tivesse comprado exatamente tudo igual, a gente talvez conseguiria os 11 mil de volta, mas a gente acabou optando pela segunda opção. E foi isso. Daí no dia 15 eles nos mandaram essas informações com as avaliações, e daí no mesmo dia eles já encaminharam, já emitiram um cheque, e uns 2, 3 dias depois a gente recebeu o cheque em casa. E
E basicamente foi isso, assim. Ah, até uma coisa que eu acabei não falando, agora que eu me lembrei. No mesmo dia que eles roubaram o nosso carro, logo depois, a polícia nos ligou, mas era um outro policial, não era o mesmo, né, que estaria cuidando do nosso processo, falando que eles encontraram algumas ferramentas nossas atrás de tipo um negócio de funeral, assim, perto da nossa casa. E daí a gente foi lá e eles tinham, assim, tipo, tinha micro-ondas do Gui, que tava velho já, mas que eles, né, o que eles vão fazer com micro-ondas, né, todo errado, né. Então eles jogaram micro-ondas, jogaram algumas ferramentas assim, escadas, assim, coisas mais velhas. Eles acabaram jogando lá nesse, tipo, num mato que tinha lá atrás desse funeral. Então teve algumas coisas menores que a gente conseguiu recuperar, mas todas as ferramentas caras, né, as coisas eletrônicas, eles roubaram todas. Mas esse tipo de coisa a gente ainda conseguiu recuperar algumas coisinhas pequenas assim. Eu vou botar, ver se eu acho uma foto aqui pra postar pra vocês também, do momento que a gente foi lá, né, pra ver. Então, assim, eles jogaram também algumas carteirinhas do Guilherme que tinha, de curso que ele tinha feito, o seguro do nosso carro também estava jogado na grama, então até foi assim que a polícia conseguiu identificar, né, de quem era aquelas coisas. Então algumas coisinhas a gente conseguiu recuperar naquele momento, mas a maioria a gente teve que comprar tudo de novo. E agora, antes de finalizar o vídeo, eu queria compartilhar com vocês um erro que a gente cometeu. E a ideia de compartilhar é que outras pessoas não cometam esse erro, né? Porque realmente acabou nos dando muita dor de cabeça. Não apenas gastos mesmos financeiros, mas uma dor de cabeça que foi realmente desnecessária. Que foi o quê? Deixar a carteira dentro do carro. Sim, o Guilherme ele tinha mania de deixar a carteira dentro do carro. Eu nunca deixei, eu sempre falei pra ele tirar. Mas como ele sempre esquecia a carteira em casa, ele achava mais fácil deixar a carteira no carro. Então ele deixava e eles roubaram a carteira dele, né? Com todos os cartões, os documentos, carteira de motorista, o ORIP, né, que é o cartão de saúde, e o Guilherme teve que refazer todos os documentos. Então isso, assim, ele ficou uma semana tendo que ir no Service Ontario refazer os documentos, enfim, né, foi uma coisa que foi desnecessária. Ele tem que fazer isso. Não, acho que não teve nenhum documento que ele teve que pagar. Mas enfim, foi tempo que ele perdeu de ter que ir lá no local para refazer, né? Perdeu o dia de trabalho para conseguir fazer isso. Sem falar que eles usaram 3 cartões do Guilherme, um de débito e 2 de crédito. E os 3 a gente conseguiu recuperar o dinheiro, mas também levou um tempo. Teve cartão que levou quase um mês para devolver o dinheiro, teve um dos cartões que ele devolveram no mesmo dia, teve um outro que demorou alguns dias. Mas mesmo assim, a gente teve que entrar em contato com o banco, cancelar o cartão, né, bloquear o cartão, emitir um novo, explicar a situação. Acho que teve um banco que eles pediram pra gente mandar os documentos, né, provando que realmente não foi a gente que tinha usado, que o carro tinha sido roubado naquele mesmo dia. Então a gente teve que fazer uma explicação, mandar documento. Enfim, né, a gente conseguiu recuperar o dinheiro que eles usaram nos cartões, mas assim, foi todo um processo que a gente não precisaria passar se a gente não tivesse, se o Guilherme não tivesse esquecido a carteira dentro do carro. Então aí fica de dica pra vocês, nunca deixem a carteira no carro, nunca deixem nenhum documento no carro, porque realmente, né, a gente nunca sabe o que pode acontecer. E a gente sempre acha que nada vai acontecer com a gente, né? Mas as coisas acontecem. Então fica aí a minha dica pra vocês. E eu acho que foi isso, gente. Eu acho que eu consegui falar um pouquinho, né, de tudo, como é que foi, como que tudo foi resolvido, né? Hoje a gente já tá com outro carro. A gente acabou pegando uma caminhonete, porque a gente precisa de um carro grande pra conseguir carregar as ferramentas. Mas a gente acabou pegando um carro elétrico, que, assim, tem um pouquinho mais de segurança. A gente consegue ter todo o GPS do carro, né? Enfim, não é um carro também tão visado pra roubo como era as outras marcas de caminhonete, os outros carros, né? Então a gente acabou optando por esse carro, até pela questão de economia de gasolina também. Ele é um carro mais caro, então a gente meio que não vai ter economia agora, mas né, durante o tempo ele vai começando a se pagar. E também não tem manutenção de óleo, de nada dessas coisas, né? Então também é um gasto a menos. Mas eu faço um outro vídeo falando sobre esse assunto, né, uma outra hora. Mas eu acho que foi isso, gente. Eu acho que eu consegui trazer um pouquinho, né, de tudo que... de alguns pontos importantes. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida, querem que eu esclareça alguma coisa, deixa aqui nos comentários também, que eu tô sempre vendo aqui os comentários e respondendo. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.